Bom dia, colegas. Hoje eu preparei uma aula para vocês sobre um aspecto da Resolução 174 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma resolução importantíssima para a atividade extrajudicial do Ministério Público. Essa resolução trata da notícia de fato e do procedimento administrativo. Quero falar com vocês hoje sobre a notícia de fato. A gente está falando de atividade extrajudicial do Ministério Público. Como o nome já diz, é uma atividade em que o Ministério Público resolve as questões que lhe são apresentadas sem provocar o Poder Judiciário. O que é uma notícia de fato? O artigo 1º vai dizer o seguinte, é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade fim. Qual é o órgão da atividade fim? Os promotores de justiça. Várias legislações internas do Ministério Público vão estabelecer essa atividade fim que tem a ver com as atribuições. Procuradores de justiça, que são promotores de justiça em segundo grau, digamos assim, que atuam nos tribunais, eles também recebem notícia de fato, eles são atividade fim. Mas para efeitos didáticos, pense que você, quando for aprovado no seu concurso, você será um órgão de execução, vai fazer parte dessa atividade fim. Então, qualquer demanda que chegue ao seu conhecimento é uma notícia de fato. Então, há uma informação do membro do Ministério Público sobre um fato que ocorreu em determinada sociedade, e esse fato tem interesse social ou é um direito individual indisponível que está na atribuição daquele membro do Ministério Público. Como é que chega essa notícia de fato? Vamos continuar com a resolução. Então, a resolução fala: entende-se como tal a realização de atendimentos, a entrada de notícias, de documentos, requerimentos ou representações. Tem uma infinidade de formas pelas quais a notícia de fato chega ao membro do Ministério Público. Vamos pela ordem da resolução para vocês entenderem melhor. Atendimentos. O Ministério Público ele tem um horário de funcionamento. Nesse horário de funcionamento, as pessoas procuram o órgão do Ministério Público. Nem sempre esse atendimento vai ser feito pelo promotor de justiça. Se esse atendimento puder ser feito por um servidor, um técnico ministerial, um analista ministerial, melhor. Que aí o membro do Ministério Público, já orientando esses servidores, ele se dedica a questões mais complexas. Então vai chegar uma parte e vai dizer assim, olha, eu tenho uma filha de 5 anos, uma filha de 6 anos, de 7 anos, e eu fui matricular ela na escola e a escola disse que não tinha vaga. Ou eu fui para uma creche, a creche disse que não tinha vaga. Eu fui para um hospital e o hospital me negou atendimento. Então, ela traz essa demanda, certamente ela não vai trazer essa demanda escrita, essa notícia escrita, e nesse atendimento vai ser reduzido a termo essa demanda. Então, essa ausência de vaga numa creche, ausência de vaga numa escola, falta de atendimento no hospital, falta de medicação, falta de acesso ao Bolsa Família, embora a parte possa ter direitos. Então, veja, trouxe 3 demandas para os senhores no âmbito da educação, no âmbito da saúde e no âmbito da assistência social, que é comum chegar aos ministérios públicos que são gerais, né? Tem atribuições gerais. Então, o atendimento. Agora, esse atendimento, a gente vai ver mais para frente que a resolução diz que esse atendimento não necessariamente é apenas presencial. Pode ser online, as promotorias de justiça têm telefones institucionais, têm e-mails da promotoria de justiça, então não necessariamente a parte precisa se deslocar
para o Ministério Público, para essa demanda ser registrada. E aí vai depender do Ministério Público. O Ministério Público vai fazer isso por WhatsApp, vai ter Ministério Público que vai fazer isso apenas por e-mail, vai ter Ministério Público que vai fazer isso pelo sistema interno do Ministério Público, pelo sistema do Ministério Público que a parte vai ter acesso. Então, atendimentos presenciais ou atendimentos online. Se é uma manifestação oral, isso vai ser reduzido a termo e vai iniciar, esse é um primeiro protocolo que inicia esse procedimento. Esse protocolo vai concluso para o membro do Ministério Público e ele vai decidir se essa notícia de fato vai ser instaurada ou não, ou ele já arquiva de pronto essa notícia de fato. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Entrada de notícias. Por qualquer meio, o membro do Ministério Público tem uma notícia de que um ilícito ocorreu ou há um indício de lesão a um bem jurídico que é de atribuição do órgão do Ministério Público. Imagine que o membro do Ministério Público tem a notícia de que um bar em que funciona na orla do seu município, ele fez uma obra sem licenciamento ambiental. Imagine que esta orla é uma área de preservação permanente, é uma APP, precisa de licenciamento ambiental. Então não foi feito com licenciamento ambiental, a turma está tirando foto dessa obra e manda para o Ministério Público. Vão vir essas fotos com essa notícia. Então, entrada de notícias. Documentos, como diz a resolução. Imagine que determinada administração pública municipal está fazendo está tendo alguma conduta ilícita em relação aos servidores públicos, não está obedecendo por exemplo, uma portaria de lotação de professores, está mudando professores de forma arbitrária, vem um documento com a portaria de lotação desses professores e de um ofício que o Poder Executivo encaminhou para esse professor. Então, a entrada de documentos constitui essa notícia de fato. Requerimentos, que tem a ver com esse primeiro atendimento. A parte vem noticiar quer fazer um requerimento para atuação do membro do Ministério Público com alguma denúncia. Representação, imagine que é uma notícia de fato por representação de um outro órgão, o Tribunal de Contas do município, do estado, encaminha uma notícia de determinados indícios de malversação de dinheiro público que pode ensejar a persecução criminal, por exemplo. Então todos essas formas podem configurar uma notícia de fato que vai abrir um protocolo, que é esse protocolo da notícia de fato. A própria resolução fala, como eu já tinha adiantado, que pode ser presencial ou não. Beleza. Entrou o fato que que o Ministério Público, o membro do Ministério Público, promotor de justiça, vai analisar. A resolução no artigo 2º diz que ela vai ser registrada. Essa notícia que foi tomada a termo, esse documento, essa representação, esse requerimento, em sistema informatizado. E aí o artigo 2º já se preocupa com municípios mais complexos, que tem mais de uma promotoria. Diz o seguinte: vai ser distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para apreciá-la. O que é que significa? Se vai ser distribuída, pensem no processo, no direito processual, que tem a fase de distribuição. Quando existe mais de uma vara judicial, há um sistema que distribui livremente os processos para a vara X ou para a vara Y, para que não haja escolha do juiz que vai julgar. No extrajudicial, no Ministério Público, é a mesma
é a mesma lógica, né? Tem mais de uma promotoria e nenhuma delas é especializada, por exemplo, vai ser distribuída livre e aleatoriamente. O mais comum é que você que chegue na promotoria, você fique numa promotoria geral, né? Uma promotoria que dá conta de todos os fatos de atribuição do Ministério Público, né? E aí pode ser que essa notícia diga respeito a um procedimento, a um objeto de um procedimento que já está em curso. Como assim? Imagine, eu já tive que lidar com a situação de falta de atendimento por profissional especializado de crianças com autismo na escola. Por exemplo, profissional de apoio. O próprio Ministério Público tem uma resolução, eu acho que é um manual de atuação que auxilia os promotores a lidar com essas questões, mas esse não é o objeto dessa aula. Então, o que é que aconteceu? Surgiu uma notícia de fato, eu mandei instaurar, outra notícia de fato, outra. Quando passou de 5, o que é que eu fiz? Eu disse, é um problema. Esse caso passou de 40 notícias de fato. E eu abri um procedimento administrativo, que a gente vai ver em uma outra aula. Mas veja, é um procedimento que tem por objeto avaliar e entender e fiscalizar o tratamento escolar que é dado a alunos com autismo. Esse é o objeto desse procedimento. Quando vem uma notícia de fato dizendo, olha, meu filho também não está com esse atendimento, já existe um procedimento maior que já abarca essa situação. Então, o que é que a resolução vai dizer? Quando o fato noticiado for objeto de procedimento em curso, a notícia de fato será distribuída por prevenção. Por prevenção. A gente vai ver que lá na frente, na parte de arquivamento, é uma das causas de arquivamento, essa situação que eu lhe digo. Mas por que distribuída por prevenção? É ideal que essa notícia de fato já seja acoplada a esse procedimento. Ou, no caso anterior, que tem mais de uma promotoria de justiça, o que é que pode acontecer? É que se tem uma promotoria que já tem um procedimento administrativo que cuida dessas questões, todas as outras demandas ligadas a esse objeto vão ser distribuídas por prevenção para essa promotoria de justiça, ou seja, não vai ser livremente distribuída, ok? Segue a resolução, dizendo que se a atribuição para apreciar essa demanda for de outro órgão do Ministério Público, o promotor de justiça vai fazer a remessa para esse órgão. Vai fazer a remessa para esse órgão. Vamos fazer a leitura junto com o próximo parágrafo. E isso vai se dar independentemente de homologação do Conselho Superior do Ministério Público, a gente tratando de Ministério Público Estadual, ou da Câmara de Coordenação e Revisão, a gente tratando de Ministério Público Federal. Em que situações? Quando a ausência de atribuição for manifesta ou fundada em jurisprudência consolidada ou orientação desses órgãos. Vamos explicar. Imagine, eu sou um promotor de justiça estadual. Imagine que, como acontece a todo momento, chega no Ministério Público Federal, para um procurador da República, que é responsável pelos interesses federais da região que eu sou promotor estadual, e chega a notícia de um desmatamento ilegal, ou seja, um crime ambiental. Esse crime ambiental só vai ficar com o Ministério Público Federal se houver interesse da União. Se não houver interesse da União, o que é que esse membro do Ministério Público Federal vai fazer? E se faz direto, vai fazer declínio de atribuição. Na ausência de interesse da União, não cabe ao Ministério Público Federal tutelar esse direito ao meio ambiente. Cabe ao Ministério Público Estadual, que nesse ponto tem uma competência, uma atribuição residual. Há um declínio de atribuição,
e há um envio para o Ministério Público Estadual. E quando essa atribuição cabe a outro órgão, ou seja, chegou na mesa de um procurador da República, que é do MPF, mas isso não tem interesse da União, então cabe a outro órgão, ou seja, o promotor de justiça estadual, que é responsável por aquela região. Quando a competência para apreciar é de outro órgão e essa atribuição, melhor dizendo, é uma atribuição que é manifesta ou diz respeito à jurisprudência consolidada, a orientação desses órgãos, faz-se a remessa para esse órgão do Ministério Público. Deu para entender? A resolução ainda fala que poderão ser criados mecanismos de triagem, autuação, seleção e tratamento dessas notícias de fato tem a ver com a racionalização desses procedimentos, tudo com o fim de potencializar aquilo que eu falei no início da aula, da atuação resolutiva do membro do Ministério Público, ou seja, racionalização de recursos e máxima efetividade e resolutividade da atuação finalística de acordo com o planejamento estratégico de cada ramo do Ministério Público. Já ficou bastante extensa essa aula. Um próximo vídeo eu continuo a falar sobre notícia de fato, sobre essa resolução 174 do Ministério Público.